entregar tudo nas mãos do Senhor nesse momento. É fácil dizer que nós entregamos alguma coisa, difícil é entregar, né? Então nesse momento eu quero que você entregue a sua religião. Nós não viemos apenas participar de uma reunião. Nós viemos ligar Jesus na terra, assim como Ele está sendo adorado pelos anjos no céu agora. Espírito Santo, nesse momento eu quero mais uma vez me derramar aos teus pés, Senhor. Declarar que tudo eu entrego nas tuas mãos. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos das dificuldades. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Por isso nós te adoramos. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio passando. Eu adoro, pois eu sei que existe. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Melhor é o dia do choro do que o dia da festa, né? Eu tenho percebido que tem faltado uma coisa na igreja dos dias de hoje: chorar, se derramar. Nós já entramos na igreja armados. Nós já entramos na igreja com a nossa cabeça achando que a gente sabe o que vai acontecer. Diz pro seu irmão assim, olha para ele agora assim, dá um sorriso para ele e fala para ele assim: sabe de nada, inocente. Nós nunca vamos saber o que Deus quer fazer. Você pode ter entrado aqui achando que você sabe o que vai acontecer. E Deus adora pegar esses caras que pensam que sabem o que vão acontecer. Eu já fui assim. Eu falava, não, eu sei como fazer a igreja gritar, eu sei como fazer a igreja chorar, eu sei como fazer a igreja rir, eu sei como fazer a igreja adorar. E aí, quando eu achava que eu sabia, e eu usava aquilo que eu entendia que era o que fazia acontecer o que eu queria, Deus falava, não vai acontecer.
E aí eu usava aquela técnica e nada acontecia. Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa em fraquezas. E eu quero dizer uma coisa para você, eu estou me sentindo muito fraco hoje. Não fraco na carne, mas fragilizado nas minhas emoções. E eu glorifico a Deus por isso, porque significa que Ele vai falar, e eu não vou falar. Quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento. Hoje o pastor está de banco. Hoje o pastor está sentado ali, ele pediu para mim estar pregando. Não é o... Opa! Uma vez eu disse isso aqui, o pastor não estava. Eu tenho que falar para ele ouvir, né? Não está aqui o Fabiano Faia, mas está o Ronan que faia também. O Ronan também faia, então nós estamos tudo falhando. O Cabo faia também, está tudo falhando. Pega a sua Bíblia, querido, abre comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 10. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 10. Todos acharam? Amém? Versículo 10. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar esta visão a Eli. Mas chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. E Eli perguntou-lhe: o que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo o que o Senhor te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo e nada lhe encobriu. Então disse Eli: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. Senhor amado, essa é a sua palavra nessa noite. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, te agradecer, Pai, e te pedir, Senhor, que a sua voz ecoe em nosso meio, e que a tua palavra, Senhor, comece a passear agora, e encontrar os enfermos e liberar cura, encontrar os cativos e liberar libertação, encontrar os oprimidos e liberar a salvação, pois a tua palavra diz que ela tem poder para fazer divisão de juntas, medulas e ossos, que ela é apta para discernir intenções e pensamentos, e no momento que ela é lançada, ela não volta vazia. Essa é a sua palavra, Senhor. Nós não temos nada a entregar, mas o Senhor tem tudo para as nossas vidas nesta noite, e por isso nós te adoramos e te agradecemos.
Amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, querido, aplaudindo o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito deste momento, onde Deus, entre aspas, começa o seu ministério com Samuel, de uma forma um tanto inusitada. Samuel era uma criança, que estava sendo assistida pelo sacerdote Eli, no templo, aprendendo. E muitas pessoas têm até um julgamento meio errado a respeito da vida de Eli. Atribuem a ele uma falta de caráter, uma falta de pudor a respeito das coisas de Deus, e na verdade não existe isso. A palavra do Senhor nos diz que durante 40 anos, dos 58 aos 98 anos, ele não apenas exerceu o sacerdócio, mas ele também era juiz. E ao contrário do que muitos pensam, ele não foi nem um mau sacerdote e nem um mau juiz. Ele julgou com caráter, e ele cuidou das coisas de Deus com zelo, sim. O pior erro de Eli, o maior erro de Eli, é um erro que muitas vezes nós cometemos nos dias de hoje, e achamos que não estamos cometendo: o erro da omissão. Tiago 4,17, a palavra deixa bem claro, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eli estava entrando em um estágio de religiosidade tão grande, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 jovens que também eram assistidos pelo templo, mas eles agiam de uma forma execrável na presença de Deus. Eles provocavam a ira de Deus pelas coisas que eles faziam. Eles eram sacerdotes corrompidos. Eles eram 2 homens meticulosos, com caráter duvidoso. Faziam as coisas no templo relaxadamente, blasfemavam contra as coisas santas. E Eli, por ser pai, Eli, por exercer uma paternidade sanguínea, ele conhecia os pecados dos filhos, mas não os repreendia. Ele até comentava com eles acerca do que eles faziam, mas ele não exercia o stop para eles. Ele continuava deixando com que eles fizessem as coisas da forma que eles bem entendessem. Querido, Eli era um cara que estava perdendo de tal forma a intimidade com Deus, que a história dele com Samuel começa muito tempo antes. Quando a mãe de Samuel se aproxima, entra no templo, começa a chorar, a prantear, porque ela queria um filho, e ela não podia gerar um filho. E Eli então dentro do templo começa a ver aquela mulher chorando, aquela mulher se desesperando. Com certeza ela devia estar babando, com um ranho na cara, devia estar uma beleza. Devia estar uma beleza. Ele falou: essa mulher está bêbada. Essa mulher entrou dentro da igreja chapada. E ele vai e repreende ela, sem conhecer, sem saber o que estava acontecendo. E aquela mulher então olha para ele e diz: eu não estou bêbada, não, eu não bebi. E ela começa a explicar as coisas, começa a explicar o que estava acontecendo na casa dela, começa a explicar o que estava acontecendo, os sonhos que ela tinha, que ela estava vendo de certa forma morrendo. E você vê que ele era um cara usado por Deus, porque naquele momento, o mesmo homem que discerniu que a mulher estava embriagada foi usado por Deus para dizer para ela: não, mas você vai ter aquilo que você quer. Ele era um cara que estava ainda ouvindo a Deus.
Só que chegou um ponto, e nesse ponto que ele se encontra, Samuel tinha aproximadamente 8 anos de idade, e a mãe fez aquilo que ela havia colocado nas mãos do Senhor. Assim que ela teve a criança, ela entregou a criança como nazireu. Samuel foi separado por Deus. Na cabeça dele não passava navalha. Ele era um homem separado para as coisas de Deus. E a mãe fez aquilo que era o melhor a ser feito. Para que esse menino não se corrompa, o melhor lugar para estar é na igreja, aprendendo diretamente com o líder. E mal sabia ela que o líder estava se perdendo, que o líder que iria começar a discipular o filho dela era mais cego do que o próprio filho dela, que ainda não sabia o que Deus tinha para a vida dele. E você vê no momento em que Deus começa a falar com Samuel no quarto, a partir daquele momento Deus não falava mais com Eli. Eu acredito que até o momento que ele falou com a mãe de Samuel, era Deus falando com ele. Diz para ela: você fez bobagem, você falou que ela estava bêbada, mas eu ainda estou falando com você, eu vou corrigir essa porcaria que você fez. Mas no momento em que ele começa a falar com Samuel, eu acredito que não existia mais intimidade de Eli com Deus. Ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Dura coisa é quando você começa a precisar que pessoas falem para você o que Deus quer que você faça. Dura coisa é quando você começa a estar dentro da igreja e você começa a olhar para as pessoas e falar assim: e aí, o que Deus te revelou aí? Fala comigo aí, qual que é o mistério? Outro dia, uma irmã pediu para mim orar por ela, aí eu fui, orei. Aí quando acabou, ela falou assim: e aí, o que Deus falou para você? Eu falei: para mim nada, e para você? Para mim nada. A oração não bastou, ela queria ouvir alguma coisa. Ela falou: e aí, desenrola o manto aí, o que Deus falou? Eu falei: para mim Deus não falou nada não. Ele falou alguma coisa para você? Às vezes ele pode ter falado para você alguma coisa de mim. Ela foi até deu risada. Eli estava assim. Chegou a um ponto que ele não ouvia mais a voz de Deus. E Samuel, que era um jovem que também não sabia como era a voz de Deus, começa a ouvir dentro do quarto dele: Samuel, Samuel. E ele acorda pela primeira vez, ele olha, ele entende que é Eli que está chamando ele, e ele vai até o quarto de Eli, bate na porta de Eli e fala: Eli, foi você que me chamou? Ele diz: não fui eu que te chamei não, volta para o seu quarto, menino. Mais uma vez ele volta para o quarto dele, novamente Deus o chama: Samuel, Samuel. Novamente ele vai para o quarto de Eli: Eli, você está me chamando, cara, eu estou ouvindo alguém me chamando a noite inteira. Ele olha e fala: não sou eu que estou te chamando, volta para o teu quarto. Você vê que Eli estava em um ponto que ele nem sabia mais o que estava acontecendo. Quando Samuel volta para o quarto e Deus chama novamente, ele vai falar: Eli, brincadeira comigo, cara, é você que está me chamando. Aí ele lembra, eu acredito, querido, que ele lembra quando Deus falava com ele. Eu acredito que ele lembra no momento que ele orava dentro da igreja, que ele orava no templo, e Deus começava a falar com ele: Eli. O nome Eli é um nome tão bonito, significa Altíssimo. Eli. E ele dizia: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí ele se lembra que isso já aconteceu com ele, que algo parecido ele também já viveu, e que Samuel estava vivendo. Ele então entende que na verdade Samuel também não estava confuso, mas Deus estava falando com Samuel. Então ele olha para Samuel e diz assim: Samuel, você vai voltar para o seu quarto agora. E eu acredito, querido, que naquele momento o coração dele ficou apertado, porque ele disse assim: Samuel, você vai voltar para o seu quarto agora. O quarto representa a intimidade. O quarto, a palavra diz, quando você for orar,
Não seja como os fariseus hipócritas, que buscam os primeiros lugares da sinagoga, que buscam os lugares onde as pessoas o enxerguem. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, que teu pai em secreto te recompensará. Ele então olha para Samuel e diz assim: você volta para o seu quarto agora, e quando ele te chamar de novo, você vai dizer assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Uma criança de 8 anos de idade. Isso mostra que Eli tinha caráter. Eli não foi um homem corrompido, ele foi um homem que se corrompeu. Por isso que a palavra diz no livro de Eclesiastes capítulo 7, que melhor não é o começo das coisas, melhor é o fim delas. Às vezes as pessoas começam muito bem, começam na pegada, no chamado primeiro amor, evangelizam até os cachorros da rua, chama os vizinhos para tomar café, para ter oportunidade para falar de Jesus, chama as famílias, chama a parentela que ainda não aceitou Jesus como Salvador, e começa a falar: não, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo na minha vida. É o chamado primeiro amor. Só que, querido, não importa como nós começamos, para Deus é mais importante como nós vamos terminar. Eli começou bem, foi um bom sacerdote e um bom juiz, mas deixou com que brechas na sua casa, na sua família, interferissem não apenas no seu ministério, mas na sua salvação. Ele então olha para Samuel e diz: você vai voltar agora para o seu quarto e fala com ele. Só que você vê uma coisa muito engraçada. Ele sabia que Deus iria falar com Samuel, mas que Deus queria falar com ele. Porque quando então Samuel volta para o quarto, novamente Deus o chama. Samuel então diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir. O nome Samuel significa aquele a quem Deus chama. E Deus então começa a conversar com Samuel, e ele não fala nada de Samuel. Ele não olha para Samuel e diz: ó Samuel, você é um menino novo ainda, mas eu vou fazer isso na tua vida, você vai passar por isso, você vai crescer. Não, Deus pega um menino de 8 anos de idade, que não tem maturidade nenhuma, que ainda nem sabia reconhecer a voz de Deus, e começa a falar de um sacerdote para ele. Começa a falar assim: você agora, presta atenção no que eu vou te dizer, porque o que eu vou te dizer você vai dizer para Eli, porque eu não falo mais com ele, eu não tenho mais intimidade com ele, eu não entro mais no quarto dele, eu não chamo mais o nome dele, eu vou falar com você, para que você fale com ele. Sabia, querido, que nós podemos ter cargo dentro da igreja e não estar falando com Deus? Sabia que nós podemos estar exercendo bem as coisas dentro da igreja e não saber ouvir a voz de Deus? Sabia que pecado não é só fazer o que é errado, mas é deixar de fazer o que é certo? O maior pecado que a igreja tem cometido nos dias de hoje, e não é a igreja brasileira, é a igreja, é o pecado da omissão. Nós estamos preocupados mais com o nosso umbigo, estamos preocupados mais com as nossas coisas, estamos preocupados mais com os nossos afazeres, com o nosso ministério, e não nos preocupamos mais com as pessoas. Nós sabemos, eu fiquei tão chateado com a notícia do rapaz que morreu no acidente do avião, o Eduardo Campos. Não chateado simplesmente pela questão do acidente, sim, foi algo triste, mas o que me deixou mais triste foi ver pessoas cristãs no Facebook brincando com isso. Sabe por quê? Porque nós perdemos o conceito do que é cristianismo. Nós não choramos mais com os que choram e nem nos alegramos com os que se alegram. Nós só choramos pelos nossos problemas e nos alegramos com as nossas alegrias. E nós estamos ficando tão pervertidos e imaturos espiritualmente, que nós escandalizamos com coisas seriamente graves. Foi um homem que morreu.
Isso não tem graça. Não importa se ele era evangélico ou não, ele era homem, ele era ser humano. Era um pai de família. Não só ele, mas como aqueles que estavam com ele. Não só eles, mas como aqueles que morrem todos os dias. E nós olhamos o telejornal e aquilo é natural. Nós vemos Israel em guerra com os palestinos. E a palavra do Senhor diz que nós deveríamos orar por Israel. Que nós deveríamos, nós como cristãos, todos os dias pela manhã, orar por Israel. E nós brincamos. Nós brincamos com as tristezas dos outros dentro da igreja. Nós brincamos com as depressões dos outros dentro da igreja. Porque nós estamos, sem perceber, virando Elis. Começamos bem. Às vezes a gente até prega bem, canta muito bem, mas é omisso. Não repreende o que está errado. Eu não vou me meter, sabe? É melhor a gente não falar nada. A gente não pode pôr a mão nessas coisas. Aí usa aquele versículo que diz: ei, hipócrita, antes de olhar o argueiro que está no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Só que essa palavra é direcionada à hipocrisia. E a hipocrisia é derivada, é relacionada aos fariseus, aos religiosos. E nós não entendemos essa passagem da forma que ela deve ser entendida. Em nenhum momento ela não está dizendo para você não chegar para o seu irmão e falar assim: eu acho que você não está bem. Vamos sentar aqui, vamos conversar porque eu acho que você não está legal. Não, ela diz assim: antes de você ver o problema do teu irmão, olha o teu. Antes. Assim como a palavra diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Mas você tem total direito de olhar para o teu irmão e livrar ele do inferno. Só que nós estamos montando um cenário onde nós não nos preocupamos mais com as pessoas, onde nós não nos preocupamos mais com vidas. Nós achamos que ministério é cantar, que ministério é falar, que ministério é estar aqui em cima do púlpito. Nós achamos que ministério é estar fazendo coisas e não agindo com pessoas. Existem até aqueles que dizem assim: estou indo adorar ao Senhor. Aí pega o celular, vai para frente do espelho: estou indo servir. Imagina eu com essa cara de bolacha que eu tenho fazendo isso. Estou indo agora. Estou indo para um show gospel. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não, querido. Eu não vejo ninguém postando assim: estou indo para a favela. Estou indo para um albergue. Estou indo para um orfanato. Estou indo visitar o irmão que está enfermo. Estou indo evangelizar o meu vizinho. Não existe isso. Não. Primeiro, antes de tirar a foto, a gente bota uma maquiagem. A gente não bota aquela cara de quem acordou. A gente bota uma maquiagem, arruma o cabelo. Eu não preciso arrumar o cabelo. Eu não preciso passar gel. Do jeito que eu acordo, já era. Mas tem irmão que precisa arrumar, aprumar o cabelo, passar um laque, passar um batom. Aí vai e diz: estou indo adorar. Você não deveria estar indo adorar, você já deveria levantar adorando. Você deveria estar dormindo e adorando. Você deveria estar comendo e adorando. Você deveria estar chorando e adorando. Você deveria estar rindo e adorando. Você deveria estar tomando banho e adorando. Porque a palavra diz no livro de João capítulo 4, versículos 22 e 23: vocês não vão mais adorar aqui ou ali, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou
seja, vocês não vão adorar a Deus na igreja Atalaias da Última Hora, ou na igreja Assembleia de Deus, ou na igreja Deus e Amor, ou na igreja Quadrangular, mas os verdadeiros adoradores acordarão de manhã, e já acordarão adorando ao Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar o Pai até falho, porque Deus não está procurando perfeição de você, Deus está procurando sinceridade. Porque Eli foi tão burro a ponto de se calar, foi tão burro a ponto de não falar para Deus: Senhor, eu não tenho força de repreender os meus filhos, me ajuda. Não, ele se escondeu, ele simplesmente parou de conversar com Deus. É isso que muitas vezes nós fazemos para não resolver os problemas. Quando os problemas são muito difíceis, nós começamos a nos esconder. Nós não oramos mais, nós não lemos mais a Bíblia, nós não nos santificamos mais, nós simplesmente passamos pelo mundo. Eu encontro em Eli, em Ofni e Finéias e em Samuel, 3 estágios de uma igreja que começou em 1906, quando um norte-americano, negro, cego de um olho, pobre, começou a orar em um galpão numa rua chamada Azusa, porque ele começou a ler dentro da Bíblia a respeito de um derramar, a respeito de uma presença, a respeito de uma glória que a igreja não vivia mais. E em 1906 ele começa a orar sozinho, com mais alguns irmãos, e ele começa a buscar por um avivamento. O livro, a biografia deles falam que começa a chegar um ponto onde eles começavam a orar. Quando eles olhavam já tinha passado 4 horas. Quando eles olhavam já tinha passado 8 horas. E começou a chegar dias onde eles começavam a adorar a Deus. Quando eles viam já tinha passado 24 horas, 48 horas, a tal ponto que uma vez chegou a 72 horas, 3 dias adorando, 3 dias ininterruptos. E eles acabavam de orar, eles não sentiam que havia passado tanto tempo, porque eles não estavam mais no Cronos, o tempo do homem, eles entravam no Kairos, o tempo de Deus. E esse jovem chamado William Seymour começa a levantar, a reavivar uma igreja que estava morta, uma igreja que era uma igreja como a igreja de Eli, uma igreja religiosa, a igreja que coloca a Bíblia debaixo do braço, achando que é Rexona, a igreja que bota um terno, porque quer dizer para os outros que se você adorar de bermuda, você não está adorando. Não, de camiseta não. Uma vez eu estava na padaria, vi um irmão comentando com outro, e ele falava assim: eu estava na igreja, aqueles irmãos carrancudo, estava na igreja, barbudo que nem eu assim, só que era mais gordo, eu ainda estou mais esbelto. Calma, Bruninho. E aí ele começou a falar com o amigo dele: o irmão veio me dar a paz do Senhor de camiseta. Quando ele veio com aquela mão dele, eu fui e dei as costas, porque eu não cumprimento soldado sem farda. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: Jesus amado, que porcaria. Eu não vou amar essa pessoa porque ela está usando uma roupa que não me agrada. Ou então os crentes espíritas, né? Aquele irmão que chegou ali, o meu santo não bateu com o dele não, hein? Nunca falou com o irmão, não sabe nem quem é o irmão, nunca ouviu a voz do irmão. O santo não bateu. Que santo, irmão? Deve ser um caboclo isso aí. É crente espírita, está amarrado isso aí.
Quando eu olhei para a cara ali, pessoas que segregam pessoas, separam pessoas, definem quem pode andar com você ou não pode. Isso é fruto de uma religiosidade. E o William Seymour foi um cara usado por Deus em um período onde os Estados Unidos estava em um momento chamado regime do apartheid, onde negros não se misturavam com brancos. E o cara começou a orar e atraiu uma glória para aquela rua, que ia branco, ia japonês, ia francês, ia todo mundo, porque eles falavam assim: algo está acontecendo na rua Azusa, a tal ponto de pessoas caírem endemoniadas só de passar pelo quarteirão, serem curadas antes de chegar no galpão. É a igreja que começa bem. Todos começam muito bem. Os grandes líderes hoje que estão corrompidos. Esses dias eu vi um líder falando assim, que ele ficou triste. Eu não vou falar o nome dele, porque ele viu numa revista norte-americana, uma pesquisa com o nome dele, e ele falava assim. Aí eu estava ali, eu vi a revista, e eles falaram assim: o fulano é o pastor mais rico do Brasil. Ele falou: eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado, porque isso é uma mentira, isso é uma calúnia. Eu não sou mais rico do Brasil, eu sou mais rico do mundo. E todo mundo dava risada com ele. Todo mundo dava risada com ele. E eu já li a biografia desse cara, como ele começou. Ele estava numa igreja simples. Uma irmã olhou e falou assim, e olhou para outro irmão e falou assim: irmão, Deus está me dizendo agora nesse momento que Ele vai trazer algo para a tua vida, para o seu ministério muito grande. Você crê? Você recebe? Aí o irmão que estava na frente dele, que era com quem ele estava falando, não recebeu. Ele falou: não, eu não quero, irmã. Aí esse outro, que é o que está agora fazendo essas coisas aí, ele levantou e falou assim: já que ele não quer, eu quero. Foi assim que ele começou, sedento por uma glória, sedento por uma presença. Ele começou bem, mas não importa como você começa, o que importa é como você termina. A igreja da rua Azusa ficou anos vivendo aquele mover, mas aí chegou um tempo que eles falaram: a gente precisa começar a ter controle, sabe, tem que ter horário, tem que ter, sabe, padrão, não pode ficar bagunçado desse jeito. E eles começaram a limitar o que Deus estava fazendo, a tal ponto que aquele mover começou a diminuir, até que parou de existir aquele mover naquela rua. Só existe uma pessoa, querido, que pode limitar a glória de Deus na tua vida, e é você. Só existe uma pessoa que pode destruir o teu ministério, não é o diabo, é você. Só existe uma pessoa que pode fazer que um sacerdote que começou bem termine mal, o próprio sacerdote. Nós temos que parar de nos omitir, nós temos que parar de ter medo, nós temos que começar a abrir a nossa boca como uma voz profética. Porque hoje nós estamos entrando em um estágio onde nós não estamos formando mais adoradores, nós estamos formando atores. Pessoas que imitam pessoas. Começam a falar, começam a agir igual, começam até a se vestir igual, porque elas não estão ligadas naquilo que Deus tem para elas. Uma coisa que o pastor Wagner falou hoje de manhã, e foi maravilhoso, e é verdade: Deus não trabalha com cópia. Porque o que Deus tem para você, querido, Ele só tem para você. O ministério que Ele tem para a tua vida, você às vezes pode achar que você não vai viver, mas você vai viver. Só uma pessoa pode fazer com que as coisas não aconteçam, é você mesmo. Nós temos que entender uma coisa: Samuel não tinha idade, Samuel começou quando era uma criança.
não tinha entendimento, mas ele tinha intimidade. Hoje as pessoas estão buscando ter entendimento e não ter intimidade. Nós fazemos cursos para tantas coisas. Existe curso para evangelizar, curso para pregar, curso para cantar, curso para tantas coisas, e eu até gosto. Mas nós não temos que limitar em um curso o mover que Deus quer fazer através de você. João Batista foi um cara indouto, ele não tinha cultura, foi um cara separado com 14 anos de idade, começou a pregar no deserto, estava onde ninguém queria estar, falando o que ninguém queria ouvir, e fazendo o que ninguém queria fazer, mas mesmo assim a palavra diz que multidões iam atrás de um hippie, era praticamente um hippie, vestindo uma pele de camelo, cabeludo, barbudo, comia gafanhoto e mel silvestre, e a palavra diz que fariseus, escribas, homens de posses, iam ouvir o que João Batista tinha para falar. Porque os que Deus está usando, querido, não são aqueles que têm técnica, mas são aqueles separados, os nazireus de Deus. São aqueles que estão aprendendo a respeitar a sua humanidade, mas não estão aceitando o sistema, não estão aceitando andar como os outros andam, falar como os outros falam, porque hoje em dia qualquer coisa é gospel, qualquer coisa é gospel hoje. É moda ser evangélico nos dias de hoje. É moda cantor de axé dizer que se converteu e continuar dançando na boca da garrafa. É moda. Derruba esse manto da garrafa. Eles falam, não, mas Deus me conhece. O capeta também te conhece. Quando Deus faz alguma coisa, querido, para fazer com que a nossa intimidade evolua com Ele, não é porque Ele não sabe que você não ama, é para mostrar para você o quanto você ama a Deus. Nós não surpreendemos a Deus com o nosso amor. Não há palavras que nós possamos usar que vai fazer com que Ele nos ame mais do que Ele já nos ama. Não existem coisas que vão fazer com que Ele, a partir de agora, não, agora eu vou olhar diferente para você. Nada vai fazer com que Ele mude com você. Mas Ele precisa que você aprenda que você o ama acima de todas as coisas. Eu gosto muito quando Jó, ele entra em um nível de intimidade com Deus, a ponto de perder tudo, perde filho, perde dinheiro, perde riquezas, perde saúde. Tem uma mulher atribulada do lado dizendo, ei, se você realmente andasse com Deus, Ele não estava fazendo isso com você. Amaldiçoa esse Deus e vai e se morre, some da minha vida. Ele diz, mulher, você é louca. Quando o bem de Deus estava sobre a nossa casa, estava sobre a nossa vida, estava sobre a nossa família, você adorava esse Deus que você está pedindo que eu amaldiçoe agora. Você aceitou o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Tudo que eu tenho, tudo que eu tinha era de Deus. Ele deu e Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 42, depois que Deus restitui todas as coisas, ele entende o porquê que Deus fez tudo aquilo. Deus não fez nem aquilo porque o diabo cogitou, não. Deus fez aquilo para que ele entendesse o quanto ele amava a Deus. Porque ele começa a dizer no capítulo 42, antes eu reconheço que eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu posso dizer que eu andei contigo. Os maiores milagres são vividos no deserto, aonde a roupa crescia junto com o corpo, aonde o sapato não se gastava,
aonde as pessoas eram alimentadas com codornizes, com maná que caía do céu, aonde as pessoas bebiam águas que vinham de pedras, era no deserto. É no momento do deserto que você começa a ter intimidade com a glória de Deus, para que quando você estiver vivendo o período bom, perfeito e agradável na tua vida, você não se afaste mais dele. Nós temos que entender uma coisa nessa noite: nós somos Eli, que vamos começar bem e terminar mal. Nós somos Ofni e Finéias, que começam mal e terminam mal, se corrompem dentro da igreja. Pessoas que nunca buscaram um nível de intimidade com Deus, desde que entraram na igreja, só ouviram pessoas, só se relacionaram com pessoas, só tiveram intimidade com pessoas, nunca com Deus. Nunca tiveram tempo para falar com Deus, nunca tiveram tempo para expressar a sua gratidão a Deus. E aí, quando recebem algum tipo de cargo ou ministério, começam a corromper a casa de Deus, começam a usar as coisas para destruir pessoas. Ou nós podemos ser como Samuel, começamos sem entendimento nenhum, imaturos, crianças na fé. Muitas vezes não sabemos nem distinguir a voz de Deus, não sabemos como Ele é, não sabemos o que Ele tem para nós, não sabemos o que Ele quer falar conosco, mas mesmo assim nós levantamos a nossa mão e dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui para te ouvir, o teu servo quer te ouvir. Uma pessoa assim nunca vai desmerecer as outras. Uma pessoa assim vai encontrar em pessoas que não têm mais nem a glória de Deus, um restício da glória de Deus. Porque quando ele não sabia distinguir a voz de Deus, ele olhou e chamou Eli. Eli, me explica o que está acontecendo, me explica que mover é esse. Se não é você que está falando comigo, quem está falando comigo? Que voz você quer ouvir dentro da igreja? Que voz você está ouvindo dentro da tua casa? Ou será que você nem tem parado para ouvir alguma voz? Será que você está tão ocupado fazendo coisas, planejando, trabalhando, assim como Ageu no capítulo 1 começa a exortar o povo que havia voltado do cativeiro babilônico e começaram a construir as suas casas, começaram a levantar as suas casas. E Deus então começa a usar Ageu e falar através dele: como vocês podem almofadar as suas casas, enquanto o meu templo está em ruínas? Sabe por que vocês trabalham e o salário de vocês está como num saco furado? Sabe por que vocês dormem e não descansam? Sabe por que vocês comem e não se fartam? Porque vocês ainda estão preocupados mais com as suas coisas do que com as minhas. O templo que está em ruínas hoje, querido, não são as paredes da igreja. O templo que está em ruínas hoje sou eu e você. Nós não temos mais tempo para orar, nós não temos tempo mais para conversar com Deus, nós não conseguimos tirar de um canal quando aparece alguma imagem que vai tirar a nossa santidade, nós não temos nem força para isso. Quando alguém faz alguma piada suja, nós participamos. Quando alguém fala assim: você pode beber, você só não pode se embriagar, a gente fala: é verdade. Hoje em dia o gospel é tomar cerveja sem álcool. É mais uma coisa gospel por aí. Outro dia eu estava vendo alguns irmãos, não irmão, é uma cerveja sem álcool, não tem. Eu falei: não irmão, está errado. Porque não é o álcool, é a intenção. É a intenção. Você está tomando a cerveja sem álcool porque você queria estar tomando a cerveja com álcool.
Não é o que você está tomando, é a intenção. Não é o que você está fazendo no corpo, é o que você está fazendo no espírito. Tem pessoas que estão tão preocupadas em fazer no corpo, que não fazem mais no espírito. Aí ela fala, não, eu não vou jejuar, mas eu vou... Hoje eu não bebo Coca-Cola. Eu não vou jejuar, mas eu não bebo Coca. Porque ela está preocupada com a intenção e não com aquilo que está no espírito. Ela quer burlar as leis. Ela quer encontrar uma forma de não se sentir julgada por não estar fazendo nada. É isso que ela está fazendo. Ela não quer ter peso na consciência. A síndrome de Adão. Eu pequei, mas eu pequei porque a mulher que você me deu esse fruto. Não reconhece os seus erros. Assim como o pastor Wagner também falou de manhã, prefere tapar a sua nudez, ao descobrir que está pelado e aparecer pelado para Deus mesmo e falar, pai, eu não sabia, mas agora eu estou pelado. Então me cobre com a tua glória. Eu estou cansado, querido, eu estou cansado de pessoas que dizem, Ronan, ora para mim, porque Deus me disse que o meu chamado é cantar, que o meu chamado é nações, que o meu chamado é as grandes plataformas, é pregar num púlpito. Quem disse para você que isso é o seu chamado? Quem disse para você que isso é ministério? Quem disse para você que aqui em cima a gente está fazendo alguma coisa? O que segura uma pessoa dentro da igreja é o que a gente faz aí embaixo. O que faz com que uma pessoa se converta é o que ela vê dos cristãos que estão embaixo do púlpito. A palavra, o louvor, eles podem convencer, podem gerar na pessoa um aquebrantamento, a tal ponto dela levantar as mãos e dizer, eu quero aceitar Jesus. Mas se ela não ver a referência do que é a igreja na parte de baixo, ela não fica. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não estou mais preocupado em pregar. Eu não estou mais preocupado em cantar. Porque eu entendi que isso é pouco. Isso é muito pouco. Eu não estou adorando a Deus quando eu oro pelo alimento. Eu estou adorando a Deus quando eu lavo a louça do almoço que a minha esposa fez. Eu não estou adorando a Deus quando alguém chega para mim e fala assim, Ronan, eu estou com fome, e eu falo, ajoelha aí que eu vou orar por você. Eu estou adorando a Deus quando eu tiro a minha carteira do bolso e falo assim, tô irmão, vai na padaria e come alguma coisa. Eu não estou adorando a Deus quando alguém chega para mim e fala, Ronan, eu estou com frio. Eu falo assim, então eu vou orar para você para que o fogo do Espírito te aqueça. Não, eu estou adorando a Deus quando eu pego um cobertor e cubro aquela pessoa que está com frio. Só que as pessoas hoje estão perdendo essa essência, estão perdendo esse caráter. Eu não estou nem pregando o que estava aqui, querido. Eu estou pregando o que eu estou sentindo. Porque eu falo como ser humano para você, tá? Eu estou cansado. Eu estou cansado de verdade. Eu estou cansado de verdade. A minha vontade não era mais subir num púlpito. Eu prefiro ficar lá embaixo. Porque eu entendi que é lá embaixo que eu faço a diferença na vida de alguém. É quando eu paro para ouvir a pessoa que quer falar alguma coisa, ainda que eu não tenha nada para falar para ela. Quantas pessoas chegaram para mim esses dias e falaram, Ronan, eu não preciso que você fale nada, eu só preciso que você me ouça. Tem pessoas aí embaixo, querido, que querem ouvir você, mas nós estamos preocupados em falar. Nós estamos preocupados em mostrar alguma coisa. Nós estamos preocupados em apresentar uma coisa bonita. Do que adianta a casa está almofadada e o templo está em ruína? Aí é onde a gente come e fala, eu não sei porque eu como e continuo sentindo fome.
Eu não sei porque eu danço, eu pulo, eu vou nas festas gospel, mas eu continuo me sentindo triste. Eu não sei porque eu trabalho, mas eu não vejo o fruto do meu salário. Porque você ainda está preocupado com as suas coisas e não com as coisas de Deus. Deus deu a chave para aquele povo, e essa é a chave. Quando nós começarmos a olhar para as coisas dele, ele vai começar a olhar para as nossas coisas. Eu posso estar pregando aqui, querido, e essas palavras saírem pelo teu ouvido e entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. E sinceramente eu não estou mais preocupado com isso. Antigamente eu pregava e queria ver pipoca pulando. Antigamente eu saía de uma pregação rouco, quase sem voz, só para ver alguém pulando. Antigamente eu ficava orando e tentando empurrar a pessoa para ver se ela caía. Eu falo, querido, porque eu não me preocupo mais, eu fiz mesmo. Mas Deus me converteu. Deus me restaurou. E ainda que você caia pela presença. Ah, Rona, mas quando você orou eu caí pelo Espírito mesmo. Glória a Deus pela tua vida. Mas ainda que você caia pelo Espírito, se levante por pessoas. Não adianta cair e ficar caído. Se levante para ajudar quem precisa. Porque não existe glória sem propósito. Deus não faz você sentir a presença para você chorar e sair daqui e falar, vamos para o Habib's, vamos para o McDonald's, depois vamos para minha casa. Não, Deus nos enche da presença dEle para que o nosso caráter seja transformado. Deus nos enche com a presença dEle, assim como o pastor Fabiano diz, não para que eu me sinta melhor, mas para que eu olhe e veja o quanto eu ainda sou ruim. Eu reconheço, como ser humano, que eu sou mau. E te digo mais, se não fosse a igreja, eu seria muito pior. Sabe por que hoje eu não desisto da igreja? Porque um dia ela não desistiu de mim. Sabe por que hoje eu não admito que pessoas olhem e falem assim, Ronan, eu vou sair da igreja, porque eu vejo muita hipocrisia. A essas pessoas eu digo, por isso que nós devemos continuar aqui dentro. Porque aqui é o lugar dos hipócritas. O enfermo tem que estar dentro do hospital. E o único médico dentro desse hospital, querido, é Jesus Cristo. Se você está enfermo, se você está no seu banco agora, e você sabe qual é a sua enfermidade, talvez seja a internet, talvez seja uma mentira, talvez seja um adultério, talvez seja uma religiosidade, talvez até o teu ministério já te corrompeu. Então você tem que chegar hoje no médico dos médicos e mostrar a sua enfermidade. Para que um médico diagnostique o que nós estamos tendo, nós precisamos falar, eu estou com dor aqui, estou com dor ali. E hoje em dia nós não falamos mais com o médico. A gente olha para o irmão, a gente olha para o Mateus da vida, fala assim, Mateus, eu estou doente. Eu estou doente, da cabeça ainda. Não fale mais para pessoas a sua enfermidade, fale para Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você hoje se analise. Talvez você entrou aqui hoje, querido, e você não sabe nem onde você está ainda. Talvez o teu corpo está aqui e a tua mente está lá fora. Tua cabeça, teu coração. Mas não é para mim que você tem que colocar essas coisas, é para Deus. Só existe uma forma de Deus mudar a tua história, de Deus mudar a tua vida. Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Se abrir, o coração é uma porta que se abre de dentro para fora.
Não se olhe de fora para dentro. Só você pode abrir seu coração. Só você pode atrair a glória de Deus para a tua vida. Não existe culto gelado, existem pessoas geladas. Porque a palavra diz: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os dias são maus, mesmo assim a terra está cheia da glória de Deus. Nós ainda brincamos com a morte das pessoas, mesmo assim a terra está cheia da glória de Deus. Nós ainda vestimos uma capa, mesmo assim a terra está cheia da glória de Deus. Nós ainda estamos doentes, mesmo assim nós estamos cheios da glória de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Apaga a luz daqui, por favor. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases